No programa Santa Inovação de hoje, o tema são os golpes digitais e a importância da segurança da informação. Está no ar mais um programa Santa Inovação aqui pela TVAL e hoje a gente aborda aí o tema golpes digitais e a importância da segurança da informação. Eu recebo aqui no estúdio o Gabriel Conceição, que é especialista em segurança da informação. Muito bem-vindo aqui ao programa Santa Inovação. Obrigado. E também Felipe Machado von Ritwig, que é gerente de TI e professor do Senai. Seja bem-vindo. Obrigado. Já vou começar com vocês aqui perguntando a principal diferença, para a gente deixar bem claro a questão da diferença da segurança da informação e da tecnologia da informação. Tem diferença, né, Gabriel? A tecnologia da informação, ela trata tudo que é no meio tecnológico, né? Então, a segurança da informação, ela vem proteger as informações no meio corporativo, no meio pessoal, e ela vai além da segurança tecnológica, né? Muita gente tem a questão do conceito de segurança digital, de cibersegurança, só que ela é só uma parte da segurança da informação. A segurança da informação pode envolver pessoas, processos e a tecnologia. Então, a TI, que a gente chama popularmente, né, a tecnologia da informação, ela é o meio tecnológico. Então, é tratar a informação no meio tecnológico, e a segurança ela abrange um pouco mais do que isso. Felipe, você que é professor no meio acadêmico aí, quando vai lecionar, ensinar, é dividido esses temas também ou todos são juntos ali no ensino? A gente sempre tenta fazer momentos onde a gente tenta criar situações onde a gente aplica técnicas, então a gente chama técnicas aplicadas à segurança da informação, voltado à TI. E outros momentos, e aí, claro, dependendo da disciplina, né, a gente trata processos e pessoas. Então, isso tem que ficar muito evidente, principalmente para a pessoa que está construindo conhecimento em segurança da informação, de que a técnica aplicada, como o Gabriel falou, é uma das partes e nem sempre é a maior das partes. Às vezes é uma parte pequena. A gente ao longo do tempo, discutindo muito sobre segurança da informação, a gente vai percebendo que o ponto mais vulnerável da segurança normalmente são as pessoas. Então, é muito errado tu ensinar só técnicas aplicadas, quer dizer, só tecnologia. Na verdade, a gente tem que tratar com processos as pessoas. Então, eu tenho que passar isso para os alunos, né? E aí, durante um semestre inteiro, a gente discute bastante sobre isso nas disciplinas de segurança. Até porque houve uma evolução nas técnicas também de quem está do outro lado ali, né? De quem tenta quebrar esse bloqueio. Quando a gente fala em vírus, né? Década de 90 ali, pelo menos na minha memória, eram aqueles e-mails, né? Que a gente utilizava muito mais e-mail, e hoje em dia a rede social já ultrapassou essa utilização de e-mail, né? A gente recebia aqueles e-mails de, você foi sorteado, você... Tava na cara que era vírus ali, mas muita gente ainda caía. Hoje em dia, né, Gabriel, está muito mais sofisticado, né, esse plano para captação de dados. Né? Exatamente. A gente tem um conceito hoje em segurança da informação, que é o conceito de engenharia social, que a gente popularmente fala, né? Hoje está muito mais fácil de a pessoa manipular uma pessoa para te passar uma informação, seja por e-mail, seja por telefone, porque é mais fácil do que na parte tecnológica. A parte tecnológica tem a blindagem, hoje a gente tem o antivírus, a gente tem firewalls, né? Então a gente tem equipamentos hoje muito robustos para conter esse tipo de ataque cibernético. Não quer dizer que não tenha falha, às vezes tem falha sim, mas a parte humana, como o Felipe bem comentou, ela é muito mais complexa, porque envolve emoções, porque envolve urgência. Então um hacker, né, não ético, hoje, ele consegue forjar um e-mail falso. Aquelas mensagens ainda existem, aquelas mensagens que tu comentou ainda existem, só que hoje elas são muito mais elaboradas. Então vem um e-mail, por exemplo, de uma campanha, às vezes Natal, Páscoa, é muito mais latente eles usarem o WhatsApp e o e-mail para poder distribuir esse tipo de fraude que a gente chama de engenharia social, né? Existe algum estudo, Felipe, hoje entre computador e dispositivo móvel, celular? Qual que é o meio mais utilizado pelas quadrilhas? Sim, sem dúvida nenhuma. Até tem estudos do próprio Gartner prevendo a quantidade de dispositivos por habitante no planeta, né? E dispositivos pessoais, hoje, a média chega a ser de 3 devices por pessoa. Muito mais do que o computador. Agora, é engraçado porque as pessoas ainda não estão muito acostumadas a comprar pelo device. Ainda se tu for ver a pesquisa, né, essa pesquisa vai um pouco mais a fundo, ela diz que as pessoas ainda se sentem mais seguras comprando pelo computador do que pelo dispositivo móvel. O que é um pouco contraditório, porque na verdade deveria se ter mais segurança no dispositivo móvel do que no computador pessoal, né?
Eu vejo que o principal ponto desse elo é a pessoa conseguir, de uma maneira simples, ter uma visão de coerência no uso da tecnologia. Para mim, isso é o principal ponto. Assim. Porque, claro, a gente tem técnicas e tecnologias suficientes para nos manter seguros, né? Às vezes, as vulnerabilidades, aquelas falhas que o Gabriel falou, elas são exploradas pelas ameaças, que são os hackers não éticos, né? Com o intuito de tentar achar brechas tecnológicas para tentar quebrar a segurança. Mas, normalmente, a brecha tecnológica é por uma configuração mal feita, né, Gabriel? Então, assim, a tecnologia está ali disponível para ser utilizada, só que a pessoa, de fato, não sabe o poder de tecnologia que ela tem na mão, então ela não configura direito. E aí, quando o cara não consegue configurar direito, ele acaba deixando o dispositivo vulnerável, entende? Tem uma questão da cultura de segurança da informação que a gente trabalha em empresas e está se trazendo para o meio pessoal agora, né? Porque falando um pouco de sociedade, a sociedade ela evoluiu tanto com a tecnologia que agora a pessoa ficou menos segura, que a gente fala, né? Porque a tecnologia evoluiu a ponto de ter mais pontos de falha e as pessoas não acompanharam isso com uma cultura segura, que a gente chama. Então, existe um conceito até na parte de educação, que é conscientizar desde a parte do ensino médio, do ensino fundamental, as pessoas a construírem a cultura de tecnologia para que quando cheguem um profissional numa empresa, elas já tenham essa cultura intrínseca, né? Então eles já consigam trabalhar com a cultura de segurança da informação. E eu digo mais ainda. Por muitos e muitos anos, porque se a gente for ver a evolução da tecnologia, assim, é um negócio que de 20, 30 anos, entre 20 anos, assim, absurdamente, né? Por alguns anos, eu diria até vários anos, a segurança da informação ela foi negligenciada. Tipo, a gente precisava chegar em algum ponto, então precisava desenvolver uma tecnologia para atender aquela necessidade. E aí a gente olhava assim, tá, e a segurança? Depois a gente vê segurança, isso agora não é muito importante. Só que a tecnologia avançou tanto que hoje aí a gente tem esse gap de que as pessoas ainda não dão valor para a segurança, porque elas vêm com esse histórico de que não tem perigo, não, né? Não vai acontecer nada, e às vezes acontece, né? E no aplicativo, a gente estava falando ali no início, né, dessa explanação a respeito dos aplicativos móveis celulares, a pessoa vai baixar um aplicativo teoricamente gratuito, né? Mas ela dá algumas permissões para esse aplicativo ali para que ela possa utilizar. Essas permissões, para estar dentro hoje ali de uma Apple Store, né, ou do próprio iPhone ali, né, na loja de aplicativos, tem alguma regulação para que esses aplicativos estejam disponíveis ou não? Qualquer um pode colocar lá? Hoje a gente está falando muito da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, ela instiga muito a questão desses termos de uso que a gente comenta, né? Então tem regras específicas para colocar nos termos de uso. Por exemplo, tem que existir uma finalidade para o uso do dado, então a Lei Geral de Proteção de Dados traz isso, e no termo de uso precisa estar destacado qual é a finalidade, qual é o período que vai ser utilizado o dado daquela pessoa, daquele cidadão. Então, se o cidadão vai fornecer os dados para receber propaganda, tem que estar escrito o nome da empresa que vai colocar as propagandas e qual é o período que ela vai utilizar. 5 anos. É que ninguém lê, né? Ninguém lê. Mas existe um conceito que isso aí é tão complexo, porque se a gente pegasse o nosso smartphone hoje e tentasse ler todos os termos de uso de todas as aplicações que tem ali, a gente ia levar 9 meses para ler. Então é uma questão que a pessoa ela não consegue ler. Né? Deveria ler, mas não consegue. Então, o que eu recomendo nesse caso? Ler os pontos principais, ver para qual finalidade está sendo usado, se não vai ser utilizado para má fé ou para receber algum tipo de coisa indevida. Né? Eu vou dar uma dica, né? Vamos lá. Boa. As empresas, os grandes, né, como Apple e Google, né, eles têm uma série de mecanismos automatizados, obviamente, para tentar evitar com que aplicativos sejam postados nas lojas e que esses aplicativos abram vulnerabilidades no seu dispositivo móvel. Só que às vezes existem, claro, técnicas que eu consigo então burlar esses robôs que fazem os testes automatizados para ver se existe ou não alguma atividade maliciosa naquele aplicativo. E aí o que eu digo normalmente é assim, digamos que você foi lá na loja da Google ou na loja da Apple e baixou um aplicativo para lanterna. E aí quando você abre o aplicativo que você acabou de baixar para lanterna, o aplicativo faz uma pergunta assim: o aplicativo de lanterna deseja ter acesso à sua lista de contatos. Deseja permitir?
Peraí. Não tem muito sentido. Por que eu vou permitir um aplicativo de lanterna ter acesso à minha lista de contatos? Então, por aí, tu já começa a ter uma ideia do que é malicioso ou não é malicioso. Entenda que não é uma questão tecnológica, é uma questão de bom senso. Tipo, eu baixei um aplicativo de lanterna. Para que ele precisa dos meus contatos? Ou às vezes tu baixa um aplicativo, sei lá, um aplicativo nada a ver, assim, um aplicativo de bússola. Esse aplicativo deseja fazer ligações através do seu telefone. Para quê? Entendi. É isso que a gente tem que se perguntar. Ficar atento, né? E hoje, na verdade, eu tenho dado até um fato que aconteceu no aplicativo Face App, né, que a gente usava para se tornar mais velhos, né, que colocava ali nas fotos. O Procon de São Paulo tem uma notícia que ele autuou a Apple e o Google por estar distribuindo esse aplicativo na Apple Store, no Google Play, né, no Play Store, desculpa, porque eles não viram que o aplicativo extraía dados e os termos de uso estavam em inglês. Então, pela Lei Geral de Proteção de Dados, o termo de uso que vem para um país, ele tem que estar na língua do país. Então, isso acaba influenciando a pessoa aceitar, ler ou não ler. Se não cuidar, vai acabar envelhecendo, de preocupação, né? De preocupação. A gente está falando muito na questão do uso do usuário final ali, né? Mas agora a gente entra ali no assunto das organizações, né? No meio corporativo, que também, né, precisa talvez até um pouco mais de cuidado, né, do que a gente, né, no dia a dia. Antes de te fazer essa pergunta, Felipe, você que é professor talvez possa me ajudar. Qual a diferença de hacker e de cracker? Que teve um tempo que utilizavam os dois termos, né? Que um era benéfico, o outro, né? Isso é uma questão histórica, é uma questão também conceitual. Na prática, no dia a dia, na nossa rede de relacionamento, quem é hacker não se titula hacker, né? Mas de fato o cracker é alguém que normalmente vai quebrar algum software. E normalmente para quebrar algum software ele toma alguma atitude que quando tu for utilizar aquele software que é craqueado, é nocivo para o teu computador ou para o teu dispositivo móvel. Então esse é o cracker. E aí, no que diz respeito ao hacker, a gente tem hoje duas linhas bem definidas, que é o hacker do bem, que é o hacker ético, né? E o hacker do mal, que é o hacker que não é ético. Então, assim, essa definição ao longo de um período foi mudando. Existem outras definições, como cyberpunks, como aqueles caras que picham sites, né? Mas isso é só uma definição que normalmente na vida real assim não se aplica muito bem. Às vezes o pessoal se mistura um pouco, né, Gabriel? Não é errado falar hacker, então, para os dois casos? De modo geral, não. De modo geral, não. Só que a gente tem que entender que, como o Felipe bem comentou, existe o hacker ético. Vou dar um exemplo na parte empresarial. Hoje as empresas contratam hackers para testar se a segurança da empresa está adequada. Então, por exemplo, eu trabalho numa organização que é a Fiesc e a gente já fez contratações para poder testar a segurança da empresa, ver até onde um hacker pode chegar. Esse hacker ele é contratado, tem um contrato, ele pode fazer aquilo porque eu estou autorizando, e depois ele me fornece um relatório das brechas de segurança que tem na minha empresa para eu poder corrigir. Então, esse é um titulado hacker ético. Aí que eu queria chegar, né, na pergunta, às vezes não é contratado. Ele vai lá e encontra uma vulnerabilidade no sistema de alguma empresa. Ele pode tanto avisar e se oferecer para melhorar aquela segurança, quanto também extorquir aquele empresário, né? Isso acontece também, né, Felipe? Acontece. Eu normalmente faço uma analogia que é interessante assim dentro de sala de aula, né? Os alunos sempre perguntam, professor, mas fazer um teste de penetração ou um port scan é crime? Obviamente que é crime. Se uma pessoa que ela não é bem intencionada, por que ela estaria testando vulnerabilidades numa empresa, né? Eu dou o mesmo exemplo assim, eu vou sair de casa. Aí saí de casa e esqueci de passar a chave na porta. Daí o meu vizinho viu e foi lá e testou a minha porta de casa. Aí a pergunta que não quer calar ele testou a porta de casa para me avisar que eu esqueci a porta aberta ou para tentar ter uma oportunidade para entrar na minha casa e pegar alguma informação ou roubar alguma coisa? É exatamente como acontece no mundo cibernético hoje. Então, assim, eu não posso e não devo, né, sair escaneando portas, fazendo teste de penetração aleatoriamente, porque isso já categoriza um crime. Né? Então, assim, não existe essa situação onde eu posso ir lá e fazer um teste de vulnerabilidade, um teste de penetração lá na Fiesc, por exemplo, ou no Senai, e eu achei uma brecha e eu vou entrar em contato com o Gabriel, quer comprar os meus serviços? Isso não é ético, e não é profissional e não é legal. Né? Então, não é assim que deve ser feito. Ok. A gente vai dar uma breve pausa agora no programa Santa Inovação, até porque a gente vai continuar no próximo bloco falando sobre esse tema bastante interessante dos golpes digitais. E a nossa repórter Heleneza Kras e toda a equipe de produção esteve lá na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, na DEIC, e a gente aborda um pouco mais aí os cuidados que você deve ter para evitar crimes como esse.
gente volta já aqui na TVO. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje abordando o tema golpes digitais e a importância da segurança da informação. Lembrando que eu recebo aqui no estúdio da TVO o Gabriel Conceição, que é especialista em segurança da informação, e também o Felipe Machado von Ritwig, que é gerente de TI e professor do Senai. Como a gente encerrou no bloco anterior, agora a gente vai chamar aquela reportagem da Leneza Kras, que ela esteve lá na DEIC, né, na Divisão de Repressão aos Crimes de Informática, e o delegado titular da delegacia nos deu algumas dicas, né, e os principais crimes que ocorrem, então, em golpes digitais. Vamos acompanhar. Da mesma forma que a tecnologia evolui constantemente, há uma crescente demanda de crimes praticados por meio da internet. Tanto para as empresas quanto para as pessoas, a segurança das informações digitais é extremamente importante. Eu já não sinto segurança comprando, eu vendo, imagina, eu só olhando pela internet, eu não compro. A minha filha corre o risco, a minha filha é doida para comprar coisa em mundo assim, Mercado Livre, essas coisas. Tem algum medo de inserir as suas senhas? Sempre bastante medo. Que ela nunca sabe o que é a procedência do site, então às vezes dá um aperto, dá um medo. E toda esta preocupação em relação ao uso de dados online tem fundamento, segundo o delegado titular da Divisão de Repressão aos Crimes de Informática da DEIC, já que é crescente a invasão de dispositivos eletrônicos. O principal crime virtual praticado é o estelionato via WhatsApp. As pessoas elas são levadas por toda uma situação, uma história que o criminoso conta sobre determinada situação, ela é envolvida por essa história e a partir disso ou ela tem o WhatsApp dela subtraído, que na realidade eles põem esse WhatsApp em outro dispositivo e a partir disso as pessoas depositam dinheiro por esse golpista, para esse criminoso, acreditando que eles estão depositando efetivamente para a pessoa que eles conhecem. Portanto, é necessário procurar meios de segurança dos aplicativos. Os próprios aplicativos, os próprios programas, eles sempre disponibilizam mecanismos de segurança para que outras pessoas não os invadam. Então, o WhatsApp ele possui um sistema de verificação em 2 fatores, que a pessoa identifica um e-mail e identifica um código. Então, ela só vai conseguir trocar aquele WhatsApp para outro aparelho, se porventura o aparelho dela estragar, se ela recuperar essa senha, esse PIN que o WhatsApp fala. Da mesma forma com o Facebook, com o Instagram, com as outras redes sociais. Caso seja alvo de algum cybercrime, a vítima deve alertar seus contatos, registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia e tomar algumas outras medidas. O primeiro passo é essa pessoa excluir esse WhatsApp dela. Ela tem que entrar em contato com os familiares ou com os amigos de uma outra forma, de uma outra plataforma, de uma outra rede social. E depois, lá na delegacia, ela vai ser instruída a como entrar em contato com o WhatsApp, por exemplo, no caso, para que o WhatsApp encerre essa conta dela até que ela venha a ter um outro chip para que ela consiga baixar esse aplicativo para o aparelho celular dela de novo. Para regular os crimes digitais no Brasil, está em vigor desde 2012 a lei conhecida como Carolina Dickmann, que traz punições com penas de detenção aos invasores. Todo cuidado é pouco, por isso a precaução no uso dos dados é fundamental e a utilização de um antivírus também, segundo o delegado. É sempre bom lembrar que a gente não pode fazer na vida virtual o que a gente não faria na real. Então a gente não sai distribuindo dinheiro, a gente não sai conhecendo pessoas e absorvendo pessoas no nosso relacionamento que a gente não conhece. Então desconfie sempre de uma solicitação de amizade de uma pessoa que você não conhece, mesmo que ela tenha 1 ou 2 amigos conhecidos, e fique sempre atento, porque as pessoas elas sempre estão se aperfeiçoando nos golpes pela internet.
É interessante estar atento, então, né, Felipe e Gabriel, a esses golpes aí, né, evitar, né, o delegado falou ali da questão do WhatsApp, né, então sempre desconfiar, mesmo que seja um contato conhecido ali, é importante estar alerta, né? Sim, a gente vê um meio muito crescente, até com a tecnologia, como foi comentado, o celular ele avançou muito, a gente tem muito conceito hoje de estar tudo na nossa mão, WhatsApp, Facebook, né, são ferramentas hoje que potencializam a parte também de crimes cibernéticos. Hoje tu recebe uma notícia, talvez, antes do que ela ser noticiada no próprio meio de notícia padrão, né? Então, isso potencializa também os ataques. É mais fácil de mandar fraude, de atingir mais pessoas, a facilidade de acesso é muito grande, então acaba que as pessoas conseguem promover mais fraudes de uma forma mais rápida, né? Precisa estar atento. E o Brasil, né, Felipe, ele acaba liderando alguns rankings ali negativos, né, nessa questão, por algumas questões técnicas que a gente fica até um pouco mais vulnerável, né? Duas coisas. Acessibilidade. O Brasil é um dos países emergentes que mais deu acessibilidade para a internet e para dispositivo móvel, então isso faz com que a gente esteja mais elevado no ranking, né? E o uso indiscriminado da tecnologia, né? Países de primeiro mundo, onde já existem muitos golpes e muitos ataques, estão na frente do Brasil porque já usam a tecnologia há mais tempo. Então agora a gente está engatinhando, aprendendo. Então aí a gente começa a subir mais nesse ranking de fraudes, né? Existem diversas fraudes, como o delegado estava falando ali, né? Pedir dinheiro emprestado, né? Teve uma fraude em específico que me chamou a atenção, que foi uma fraude utilizando uma plataforma de vendas online, onde a pessoa passava-se por um comprador e dizia que a plataforma ia fazer um envio de um SMS confirmando aquela conversa, dizendo que aquela conversa era segura. E, na verdade, aquele SMS era o código de recuperação do WhatsApp, como o delegado falou, né? Então, assim, de fato, o Brasil acaba liderando o ranking porque, no final das contas, as pessoas elas são ingênuas, elas acabam caindo nesse tipo de fraude, que, tecnologicamente falando, não é vulnerabilidade nenhuma, é só uma engenharia social, né? Hoje a gente tem uma questão também, uma curiosidade, que é a questão do boleto. Hoje o Brasil ele é o único que trabalha com boleto, né, no mundo inteiro. Então o boleto hoje é extremamente fraudável. Tanto que faz o Brasil ser o segundo no ranking de ataques do tipo de phishing, né, que a gente chama de pescaria, que é o ataque de fraude por e-mail. Então, logo atrás da China, que também é um país que é um dos maiores países em população, acho que é o maior país em população do mundo. Né? Então, acaba que essa questão de não evoluir na questão dos pagamentos também é um problema, questão de fraude cibernética. Né? E a gente fala muito no meio digital aí, Felipe. É só no meio digital que a gente precisa se preocupar com a questão da segurança da informação ou não? Não. Eu sempre digo, né? A gente tem que tomar cuidado tanto na vida real quanto na vida virtual, porque não existe vida virtual e vida real, é tudo a mesma coisa. E a informação ela circula pelo meio físico e pelo meio virtual. E o que a gente tem que tentar proteger de fato é a informação. Eu vi várias imagens, o Gabriel deve ter visto também, não sei se vocês viram, mas de que o novo petróleo é a informação, né? Assim, a informação ela tá ali e vale muito dinheiro, né? E a gente precisa tomar cuidados pequenos, como se a gente fosse tomar um cuidado, por exemplo, para planejar uma viagem. Eu vou garantir que a minha família vai chegar segura num destino e que eu vou conseguir curtir lá sem me preocupar com nada. Da mesma forma, eu tenho que ter essa mentalidade, por exemplo, na empresa, onde eu tenho que zelar pela informação da empresa. Então, independente se está no meio físico ou se está no meio digital, eu preciso ter a consciência de que aquilo é uma informação importante, uma informação que precisa estar segura e não posso sair distribuindo aquilo. E aí vem essa questão que a gente estava discutindo antes, da questão de processos, pessoas e tecnologia, né? Então a gente sempre vai bater nessa tecla, porque isso é o sistema de gestão de segurança da informação, é aquilo que prevê aquela questão que o Gabriel estava comentando da privacidade de dados, né? Então, não só na vida pessoal, mas nas empresas, né? Vamos focar nas empresas. O que as empresas precisam fazer para tentar estar protegidas, né? Primeiro, não é sair comprando tecnologia. E aí é um ponto que também é crítico, o Gabriel depois pode dar outros exemplos, né? As empresas buscam uma tecnologia para resolver um determinado problema. Eu preciso comprar um antivírus novo, um firewall novo e tal. Tá, mas e a empresa ela já tem uma política de segurança da informação
que treina as pessoas quando elas estão entrando na empresa para de fato proteger a atividade fim daquela empresa? Tem que fechar todas as portas. Né? A gente precisa, porque assim, pensa assim, ó, não necessariamente a pessoa mal intencionada, ela vai vir pelo meio digital. É aquilo que o Gabriel comentou, eu posso, através de uma mensagem, um e-mail, uma ligação, obter uma informação que é sigilosa ou que é confidencial. Eu brinco lá na faculdade, né? Eu quero saber a agenda do presidente da Fiesc. Eu não preciso tentar invadir o e-mail do presidente da Fiesc. Eu posso ligar para a secretária e me passar por um empresário e dizer que eu ia me encontrar com ele e que eu estou atrasado e que eu vou saber onde é que ele está e qual que é a probabilidade dela falar onde ele está. É enorme. Entende? Então é pensar de forma segura. Felipe, mas é um pouco paranoico. É assim, ó, eu acho que tudo aquilo que é demais atrapalha. A segurança da informação, ela não pode ir contra a atividade fim da empresa. O que eu quero dizer com isso? É que eu não posso ser um impeditivo para a produtividade das pessoas. Eu tenho que trabalhar junto. Então é por isso que a gente trabalha muito com essa questão de conscientização, de processos, né? Eu acho que esse é o caminho. Indo para um lado até mais jurídico, mas seguindo nessa linha de raciocínio aí, se não souber responder, não precisa, mas assinei lá o termo de confidencialidade e tal, e que vou respeitar as regras da empresa. E por algum motivo eu cliquei num link malicioso, ou com intenção, ou sem intenção. Nesse caso, a empresa ela pode demitir o colaborador por justa causa? Ela tem que fornecer capacitações para aquele colaborador. A gente chama a política de segurança, ela é importante, mas ela não pode ser uma política de gaveta, que popularmente a gente chama. Eu não posso fazer com que o colaborador assine na admissão dele uma política que ele está ciente, mas durante 5 anos que ele trabalhou na empresa, ele nunca foi orientado sobre aquilo, ele até já esqueceu que ele assinou a política de segurança. Então, a gente tem normas hoje na família ISO 27000, que determinam que a gente tem que fazer capacitações periódicas, que a gente tem que mandar recados por e-mail para o colaborador, registrar, e aí sim, se eu mandei todas as capacitações, se eu fiz capacitações periódicas, se eu mandei orientação por e-mail, se eu fiz ele assinar os termos que precisava, e ele assim cometeu de forma indiscriminada um incidente de segurança, aí ele pode ser demitido por justa causa. Mesmo sem a intenção? Mesmo sem a intenção. Ok. Agora vamos para o lado pessoal, o exemplo de cada um aqui. Já caíram em golpes digitais? É difícil dizer se foi um golpe digital ou não, mas por mais cuidadoso que eu seja, eu já tive o cartão de crédito clonado. E eu dou esse exemplo em sala de aula. E por uma questão de simplesmente distração, cai na engenharia social, entende? Aquele momento em que tu tá assinando um papel, tu não tá prestando atenção naquilo que está acontecendo, e quando tu passou, e daqui quando tu tá no trânsito, tu recebe um SMS no teu celular dizendo assim, compra aprovada, TAM, linhas aéreas. Não vou viajar. Minha esposa querendo fazer uma surpresa, né? Liguei pra ela. Pra onde é que a gente vai? Pra lugar nenhum. Tá, mas tu tá comprando passagem aérea? Não sou eu. Então acho que clonaram meu cartão. E aí assim, aí tu tem que parar e pensar, mas em que momento eu poderia ter fornecido meus dados? Isso é importante no momento de fazer uma investigação, né? Até para poder tomar uma providência. Saber a origem, né? Perfeito. Então assim, eu não comprei nada em nenhum site nos últimos 3 meses. Mas eu estive em São Paulo. O que eu usei meu cartão lá? Eu passei num restaurante, eu aloquei um carro. E aí tu começa a fechar o cerco. Realmente, naquele dia que eu aloquei o carro, eles pegaram meu cartão e eu não vi o que foi feito com o meu cartão. Posto de gasolina. Né? Tu vai deixar o frentista levar? Nada contra o frentista. Mas assim, às vezes a gente tem pessoas mal intencionadas. Né? A gente diz que de cada 10 pessoas, 7 são do bem. 3 são mal intencionadas. Então, assim, é um índice bem alto. Então, a gente tem que sempre ficar com... E tem os oportunistas, que não são do mal, mas vêm na oportunidade de repente, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que todo mundo tá no meio e acaba estando vulnerável e pode cair em algum... Gabriel. Eu já tive um pouco mais de sorte, talvez, que o Felipe, nunca tive o cartão clonado. Mas eu trago um pouco para o meio empresarial, porque em todas as empresas que a gente vê, e a empresa que eu trabalho, já aconteceram fraudes do tipo de boleto, do tipo de cartão de crédito. Isso acontece tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial, porque acaba que se mistura um pouco, né? A pessoa ela vem com aquela cultura e ela acaba fazendo aquilo na empresa também. Até tem uma notícia que eu vi recentemente, que tinha uma vendedora de uma loja de roupas que foi pego na câmera tirando foto do cartão de crédito de
de uma cliente enquanto ela ia no provador, porque ela deixou o cartão de crédito em cima. Então hoje, para fazer uma compra, só precisa dos números que estão lá na frente e atrás do cartão de crédito, né? Aqueles números que a gente não tapa. Código de segurança. No código de segurança, eu consigo fornecer para fazer uma compra hoje na internet. E trazendo um pouco para o meio tecnológico, a gente também tem que cuidar um pouco de onde a gente coloca os dados do cartão de crédito para fazer uma compra. Porque às vezes o site é inseguro, não tem o HTTPS que a gente vê ali, às vezes, né? Tu está imputando alguns dados num site que tu não tem selos de confiança, daquele EBIT que a gente vê, EBIT ouro e EBIT prata, né? Que talvez não tenha um histórico de compra. É um pouco complicado, porque talvez ele não tenha segurança e acaba vazando os dados do cartão de crédito, ou não tenha segurança mínima para que um hacker não ético possa invadir aquele site e pegar meus dados que eu coloquei ali em algum Então não quer dizer que um site HTTP, de vendas no caso, tenha sido criado de forma a buscar dados, mas ele não tem uma segurança a mais para preservar esses dados. O que a gente diz, né? O HTTPS não garante que aquele dado não vai vazar, só que ele é um meio de comunicação segura. Então, por exemplo, quando eu estou numa página HTTP e eu coloco os dados ali, pode ser que tenha outras pessoas conseguindo snifar a rede, que a gente chama, e recebe aquela informação em texto plano, se estiver acontecendo. O HTTPS vai garantir que eu, como comprador, eu estou me comunicando com aquele site de maneira num túnel seguro, que a gente chama, né, que é o protocolo SSL. Então ele acaba garantindo que tenha criptografia nessa comunicação. Para simplificar para quem está nos assistindo agora, então, precisa ter aquele cadeadinho ali em cima, né? Verificar se tem, já é uma segurança a mais. Né? Já é uma segurança a mais. Principalmente onde tu coloca a tua senha, né? Se for uma página de colocar usuário e senha, fazer um cadastro ou imputar dados de cartão de crédito. Ok. Felipe, como é que a gente pode desenvolver a cultura da segurança na sociedade de forma geral? De forma geral, eu acho que desenvolver a cultura de segurança é desenvolver não só no meio digital, mas também no meio físico, né? Eu diria que o principal ponto de desenvolvimento de uma cultura voltada à segurança é um pouco a questão de a gente ter um pouco de consciência e um pouco de discernimento daquilo que a gente está fazendo. As pessoas elas vão muito no automático, né? Next, finish, né? Apareceu uma promoção louca aqui com 75% off, bote o seu cartão agora que você vai... Sabe, assim, pensa, né? Pensa assim, se no mundo físico você faria isso, né? Porque, na verdade, de novo, a gente falou sobre isso, o oportunista ele está ali, está esperando, ele atira para tudo que é lado, alguém pode ser que caia, e sempre tem alguém que está naquele momento em que vai cair, aquele momento mais vulnerável. Então, assim, a cultura de segurança não é só uma questão tecnológica, é uma questão de você ter um pouco de consciência no uso da tecnologia. Então, assim, não saia botando dado em tudo que é lugar, não aceite em sim para... Não clique em aceitar e sim para tudo. Leia um pouco mais, faça as coisas com um pouco mais de calma. A probabilidade, a tendência é que você caia caia em menos golpes ou evite cair em golpes. Tá? Agora, vocês falaram de exemplos, há pouco tempo lembrei de um exemplo aqui do meu irmão que estava no aeroporto para uma viagem e pararam ele lá numa editora de revistas e tal para dar um brinde, uma mala, né? Uma mala bonita, né? Quando a esmola é demais tem que desconfiar, né? E pedia o cartão, né? O senhor é cliente, né, da tal bandeira e tal bandeira, as únicas duas que existiam na época, né? Ele não, eu sou, tal. E foi lá e forneceu o cartão. Ele não caiu num golpe de retirarem dinheiro, mas ele teve uma assinatura que ele não queria de uma revista, né? Foi meio que engambelado ali. E para cancelar essa assinatura, não deixa de ser um certo golpe. Não deixa de ser. De novo, né? Aquela oportunidade, esmola demais, a gente tem que desconfiar. É uma situação onde no cartão de crédito, dependendo do volume, a pessoa vai demorar a identificar que tem lá aquela assinatura recorrente. Então a gente, de fato, tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. O Gabriel comentou, né, sobre a privacidade, né? A gente até então não dava muita bola para a privacidade, né, Gabriel? O fato é esse, é que a gente não dava bola assim, pega aí, quer desconto de 50% no remédio, pega meu CPF aí. Mas para que tu vai usar meu CPF? Ou, vai me dar um brinde, me dá só o teu cartão aí que eu quero só ver qual é a bandeira, enquanto tu assinou um negócio. Então, tipo assim, a gente tem que ter um pouco mais de consciência no uso do nosso dado pessoal, independente se ele é um cartão de crédito, se ele é a minha data de nascimento, se é o nome da minha mãe. Tá, mas para que tu quer essa informação? Porque, de novo, eu falei um pouco antes, né? Tipo, a informação hoje é uma coisa valiosa, então a gente tem que tomar cuidado. Sempre desconfie. Sempre. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação e no próximo bloco a gente vai falar de um assunto bem interessante aí para tentar minimizar esses riscos aí de golpe, que é a questão da assinatura digital.
Voltamos já com o programa Santa Inovação, não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje falando sobre golpes digitais e também a importância da segurança da informação. E a gente quer abordar agora nesse bloco um assunto bem interessante, que é a questão das novas leis, né? Algumas leis que já estão em vigor, mas que têm aí prazos importantes também a serem seguidos pelas companhias, né? E Gabriel e Felipe também, né? Quais são essas leis de segurança da informação importantes aqui em território nacional? Hoje a gente tem uma evolução da parte de direito digital, que a gente chama, que é a evolução da parte de crimes cibernéticos, né? Então, a sociedade, ela, como a gente tinha comentado, ela não tem uma cultura de segurança desde a parte dos nossos filhos, na parte dos alunos, né? Desde sempre a gente não teve muito essa cultura de segurança da informação. E a legislação, ela acabou tardando a criação de algumas leis, né? Então, a Lei Carolina Dickmann, que a gente tem, que foi criada em 2012, ela vem para inibir a parte de crimes cibernéticos. Então, ela foi criada exatamente para criminalizar ataques cibernéticos ou distribuição de aplicações que façam ataques cibernéticos. Depois a gente teve o Marco Civil da Internet para regular a nossa parte de telecom, de internet, que as empresas precisaram se adequar. E hoje a gente fala muito de Lei Geral de Proteção de Dados, porque assim como a cultura da segurança, a gente tem a cultura da privacidade. O ser humano, ele precisa de um tempo para ter privacidade por natureza. Então, antigamente, quando não se existia a parte de tecnologia, a gente ia para nossa casa, fechava as portas e ali a gente estava no momento de privacidade. Só que hoje, com a barreira da tecnologia, isso meio que se perdeu, porque a internet ela chega na nossa casa, né? Então o hacker hoje ele não precisa invadir fisicamente uma casa, ele pode, por meio da internet, sequestrar fotos da pessoa, arquivos importantes, dados pessoais, câmeras, né, microfones. Então existe hoje uma regulação aí. E trazendo um pouco por parte da nossa casa, será que nossos filhos hoje estão preparados para receber uma fraude cibernética? Eu recebi esses tempos no grupo do WhatsApp uma foto assim da Turma da Mônica, que o hacker fez para mandar para os filhos. Então, para participar da Turminha da Mônica, você só precisa ir até o cartão da sua mamãe, tirar uma foto dos números da frente, dos números de trás, você me passa pelo WhatsApp e você já está hoje na Turminha da Mônica. Então, será que os nossos filhos eles têm essa cultura? Será que as escolas elas vão evoluir a ponto de explicar privacidade, explicar segurança, para que depois ele se torne um adulto ou um profissional que já tem essa cultura de privacidade, né? Então, a lei ela está colaborando muito com isso. E a Lei Geral de Proteção de Dados é exatamente isso. É para tratar, além da segurança, a questão de privacidade. E nesse caso específico das crianças, existem mecanismos aí de bloqueio no próprio computador, né? Existe. Talvez nós, como adultos, devemos saber um pouco mais sobre a questão tecnológica, porque a tecnologia ela é avançada nesse ponto. Existem hoje aplicativos que tu consegue controlar o horário dos filhos que estão na internet, qual tipo de conteúdo que eles vão acessar, consegue bloquear, tal como uma empresa consegue bloquear alguns tipos de site. Então os pais eles têm essa responsabilidade. Pode contratar um profissional de TI, talvez, para auxiliar e fazer um controle desses filhos, saber o que ele está acessando, se inserir mais no meio tecnológico deles, né? Porque às vezes a gente vê o filho tá dentro de casa, tá seguro, tá atrás do computador, mas ele pode estar sendo parte de uma organização criminosa, por exemplo, né? Ou pode estar sendo o hacker do mal e a gente não está porque não está sabendo porque não tem esse tipo de controle. Não acompanha, né? Complementando o que o Felipe falou dessa lei, principalmente da privacidade ali de dados, né, Felipe, que o Gabriel falou, tem um prazo para as empresas se adequarem, né? Até 2020, se eu não me engano. Agosto de 2020. Isso. Começou em 2017, são 2 anos, né? E o que acontece para quem não se adequar? Então, agora, início do ano, provavelmente está sendo constituída a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é quem vai nos dar muitas respostas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não tem casos no Brasil ainda, porque a lei de fato não está em vigor. O que a gente tem são casos da Europa, onde tem a Lei Geral de Proteção de Dados europeia, né? O que acontece é que se as empresas não, de modo geral, e sendo bem genérico até para não se aprofundar muito no quesito da lei, né? Porque é uma lei que não é uma lei simples, ela até é uma lei complexa, né? Existem várias interpretações, existem várias bases legais, existe a questão de saber se aquilo está diante a uma base legal de uso do dado ou se eu preciso ter um consentimento, discutimos sobre isso semana passada, né? Isso.
Mas tendo como base o que aconteceu na Europa, o fato é que se as empresas não estiverem adequadas com a lei ou em conformidade com a lei, entenda da melhor forma, o que pode acontecer é que a Agência Nacional de Proteção de Dados pode ser acionada para fazer uma auditoria. E se nessa auditoria for evidenciado de que o dado privado, considerado dado sigiloso e privado, pessoal, vazou da tua empresa, tu pode estar tendo que pagar aí o que a lei prevê de multa, né? E aí varia bastante. Né? Existem hoje, na Lei Geral de Proteção de Dados, existem sanções disciplinares que vão desde uma multa de 2% do faturamento limitada a 50 milhões de reais até o bloqueio das atividades da empresa. Então, se a empresa não se adequar até agosto de 2020, ela pode estar sujeita às sanções disciplinares. Mesmo que a lei não esteja em vigor, que é só em agosto de 2020, já existe um movimento de algumas empresas de fazer adequação. Por exemplo, no nosso caso, existem empresas cobrando a nossa adequação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, imagina que os clientes das nossas empresas ou os fornecedores das nossas empresas vão entrar em contato para cobrar das nossas empresas a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque eles também estão se adequando. E a gente faz parte da adequação de outras empresas. Porque se a gente não se adequar, a gente está com os dados de algumas outras empresas e a gente acaba sendo colaborativo nessa questão de adequação. Né? Então, as empresas elas precisam agora ver o montante de dados de privacidade e cai muito na questão da cultura, porque a gente sempre teve uma cultura na privacidade dentro das empresas de coletar o máximo de dados possíveis e deixar armazenado. Se eu for utilizar, eu tenho aquele dado ali. Mas a lei vem para chocar com isso. Ela não quer mais que colete dados desnecessários. Então existe uma mudança muito grande nas empresas por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Interessante. Agora a gente vai falar da reportagem que versa sobre mais segurança, não só segurança digital, mas também economia de tempo, que é o que a gente falou a respeito da assinatura digital, que é um caminho sem volta aí, muito interessante. E a nossa repórter Heleneza Kras foi conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Cada vez mais, os métodos tradicionais de assinatura e autenticação de documentos são substituídos por inovações tecnológicas. As soluções de assinatura digital permitem assinar um documento eletrônico com a mesma validade jurídica de um documento assinado no papel. Mas muita gente ainda confunde a assinatura digital e eletrônica. A assinatura digital é toda aquela que você faz com certificado digital. E a assinatura eletrônica é toda aquela que você faz sem o uso do certificado digital. Um exemplo bem prático é o Internet Banking. Quando você faz uma operação no Internet Banking, você digita um código que é a sua assinatura eletrônica e aquilo para o banco tem uma validade. Não existe uma lei hoje que diga efetivamente, sim, você pode usar a assinatura eletrônica, que ela é equivalente à assinatura digital. Mas a assinatura eletrônica, eu consigo juntar uma série de elementos no documento que vai ser assinado ou no processo digital que vai ser assinado eletronicamente e com essas evidências, no caso de uma eventual contestação, eu consigo comprovar que foi realmente o Rafael quem fez aquela assinatura eletrônica. O diretor comercial desta empresa de tecnologia da capital, referência no Brasil, explica que também existe diferença entre assinatura digital e certificado digital, duas medidas distintas de segurança no ambiente virtual. O certificado digital é o elemento que você usa para fazer uma assinatura digital. Então, hoje, a maioria das empresas ela já tem uma obrigação de ter um certificado digital para as obrigações municipais, estaduais e federais. E, às vezes, eles acabam confundindo o conceito, né? Eles falam assim, eu já possuo uma assinatura digital. Não, ela possui um certificado digital, que possibilita ela fazer uma assinatura digital. E, muitas vezes, elas não têm consciência disso. Ela usa realmente só para obrigação legal e ainda eles não têm ideia do potencial que a certificação digital possibilita para as empresas. Bancos, seguradoras, financeiras, órgãos públicos, empresas de saúde e de outros setores já utilizam as assinaturas digitais. São diversos documentos e é necessário garantir a segurança de cada um deles. O principal elemento é você ter uma infraestrutura tecnológica que te dê sustentação a esse processo de negócio. Que não adianta nada a gente dizer assim, vamos transformar o papel em eletrônico, fechar a torneira do papel. Não, antes a gente precisa dar um passinho atrás e montar uma infraestrutura tecnológica que dê suporte a isso. Por quanto tempo eu preciso guardar essa informação no meio digital? Porque o certificado ele tem um prazo de validade, de 1 ou 3 anos. Se o certificado digital vencer,
aquele documento que eu assinei, não que ele vai deixar de ser válido, mas eu tenho uma brecha de confiança. Será que o Rafael assinou aquele documento quando o certificado era válido? E aí existe uma outra tecnologia chamada carimbo do tempo, que aliada à assinatura digital garante a longevidade desse documento assinado digitalmente. Com a desmaterialização dos processos, as transações se tornam menos burocráticas e excluem o uso de papel e caneta. Digitalizar é você ter algo físico, um documento físico e levar ele para o meio digital. Às vezes você só está ampliando o problema. Você vai ter que manter o teu acervo papel e você vai ter que continuar com manter o teu acervo digital, que é algo novo. A desmaterialização é um conceito um pouquinho novo. Todo documento, processo que tramite dentro da minha empresa, ele nasce eletrônico, tramita eletrônico e morre ou é armazenado eletronicamente também. Então, tudo que eu assino hoje, papel, eu consigo também fazer a assinatura digital usando o meu certificado digital ou usando a assinatura eletrônica. Interessante quanto vem sendo utilizada essa questão da assinatura digital, né, Felipe? Hoje em dia não existe o processo como um todo, quanto mais digital, mais agilidade ele deve ganhar. Esse é o principal, o que mais impulsiona o uso da assinatura digital, né? Quanto mais a gente conseguir deixar os processos informatizados, consequentemente automatizados, a gente ganha agilidade, né? Agora, o fato é que precisa ser utilizado de forma coerente e da forma como aquela aplicação da assinatura digital foi desenvolvida para ser utilizada. Então, assim, cuidados básicos, né? Não deixar outras pessoas assinarem por você, né? Ela é pessoal e intransferível, então a assinatura ela deve ser feita por uma única pessoa. Isso é uma questão legal, né? Uma questão jurídica que a gente é como se tu pedisse para eu assinar um contrato para ti. Não, mas a assinatura é tua, então por que tu está pedindo para mim assinar? Quase que uma falsificação ideológica. Né? Perfeitamente. Então, assim, a assinatura digital vem para dar essa agilidade, mas ela deve ser aplicada e utilizada da forma correta. Eu acredito que a assinatura ela vem muito exatamente para a questão da agilidade, porque imagina uma grande corporação. Eu tenho um presidente que precisa assinar N documentos, só que ele está viajando e ele não está ali fisicamente para fazer aquela assinatura. Então ele pode estar num hotel, ele pode estar num shopping, ele pode estar no aeroporto e ele consegue fazer a assinatura e agilizar um processo. E de quebra a gente ganha um bônus que é a segurança da informação, porque fraudar uma assinatura a próprio punho é muito mais fácil do que fraudar uma assinatura digital hoje em dia, porque a assinatura digital tem meios de saber qual data que foi assinada, então tu não pode assinar de forma retroativa, tem aquela data específica e ela é, como o Felipe falou, pessoal e intransferível. Então eu não posso dizer que eu não assinei aquele documento, porque eu sou o responsável por aquele documento. Se outra pessoa assinar por mim, obviamente é porque a outra pessoa ela tem aquela senha ou aquele código ou aquele totem para poder fazer a assinatura. Então eu que vou responder legalmente por causa disso. E para contratos ela tem a mesma validade? Tem a mesma validade. Juridicamente a validade é a mesma. Ok. Aproveitar que temos um professor aqui no programa Santa Inovação hoje e falar como é que está essa questão, né, Felipe, de formação de novos profissionais na questão de segurança da informação aqui em Santa Catarina. Obrigado pela oportunidade por deixar eu falar sobre segurança da informação, principalmente nessa parte acadêmica e de formação, porque, primeiro, é uma necessidade latente do mercado, profissionais voltados à segurança da informação. A gente está discutindo sobre isso aqui há um tempão, né? E a gente chegou ao ponto de que precisa ter alguém ali evangelizando, quer dizer, o cara que defende a cultura de segurança da informação. Então a gente precisa formar pessoas para esse mercado. O Senai tem turmas recorrentes de segurança da informação de graduação e de pós-graduação, focado nessa questão de desenvolver profissionais, onde esses profissionais vão ter técnicas aplicadas, quer dizer, mão na massa mesmo, ele vai aprender a configurar um firewall, vai saber o que é uma rede, vai saber desenvolver de forma segura, e ele também vai saber a parte de se desenvolver na parte de criação dos processos, entender das normas, das leis. Então, assim, eu fiz uma breve pesquisa há algum tempo atrás até, para Florianópolis, Grande Florianópolis, mais ou menos a gente está em média de 30 a 40 vagas em aberto para a segurança da informação. A nível Brasil passa de 800 vagas. Então, assim, não é mais o futuro. Tipo, eu preciso de profissionais de segurança da informação daqui a não sei quanto tempo. Não, eu preciso para agora e já tem um mercado. Gap. Hoje tem mercado. Tem mercado hoje, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que, mesmo que você hoje não seja um profissional de segurança da informação, mas tenha interesse e já tem alguma formação, você pode ir para a parte de pós-graduação. Eu não sei o que fazer e penso em trabalhar com tecnologia, que curso que eu poderia fazer? Acredito que segurança da informação é um curso que vai te trazer uma visão bem ampla de tecnologia. Tá?
E lá na outra ponta, Gabriel, nas empresas, a gente fala em grandes empresas, tem setores focados, né, nessa questão de TI e uma parte de segurança da informação. Agora a gente traz ali para os pequenos negócios, né, empreendedores micro, que não tem como investir num setor específico, né, de segurança da informação. Existem profissionais, empreendedores nessa área também que prestam serviços para essas empresas? Com certeza, né? Existem empresas hoje que estão nascendo com o conceito de segurança da informação. Os profissionais dessas pequenas empresas, obviamente, ele não tem como contratar uma mão de obra para ser contratado na empresa, mas ele consegue fazer através de consultorias. Então, está crescendo um profissional que se forma hoje na parte de educação, ele pode vir a fazer parte de uma consultoria de segurança da informação. Então, empresas que prestam consultoria para pequenas, médias e grandes empresas e acabam se inserindo nesse mercado dessa forma, né? Então, existem hoje muitos profissionais voltados. Então, veja que cabe também na parte cultural, né? A gente vem da parte da empresa querer coletar mão de obra de segurança da informação e o déficit que hoje tem em segurança da informação, que é muito grande, né? Então dá para empreender também nesse mercado. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Assim, e é uma oportunidade que aparece todos os dias, né? Qualquer rede social, qualquer veículo de informação está tratando sobre questões de vazamento de dados, invasão. E a gente sempre tem que parar e pensar, mas será que essa empresa já não está sabendo de que, né? Quantos nomes? Eu poderia citar vários, não vou citar nenhum, porque de repente eu vou estar focando em alguém, mas a gente vê todos os dias questões de vazamento de informação, vazamento de dados. E aí eu fico pensando, será que lá nessa empresa não tem nenhum profissional focado em segurança? Ou não chamaram nenhuma consultoria? Às vezes não precisa ser a gente tem sempre essa visão, né? De que somente empresas grandes vão ter um setor de segurança da informação. Não é mais assim. A gente precisa ter segurança da informação em pequenas empresas também. Todo local que vai passar um dado, e agora, depois da lei, um dado que é considerado um dado privado, um dado sigiloso, eu preciso ter a cultura de segurança. Então vai ter oportunidade para todo mundo, não tenho dúvida. Na tua opinião, Felipe, quais são as principais limitações da segurança da informação? Eu acredito que uma das principais limitações que a gente tem é a questão da pessoa estar focada somente na tecnologia. Eu vejo isso dentro de sala de aula. Professor, quando que a gente vai configurar o firewall? Quando que a gente vai atacar? Porque sempre tem essa, né? Quer dizer que para mim defender eu tenho que saber atacar, tal, não sei o que, tá. Sim, show. Agora, veja bem, a gente precisa ter uma base sólida, porque segurança da informação é algo que está em todas as áreas. Então, vamos pegar, por exemplo, análise e desenvolvimento de sistemas. É uma das áreas de tecnologia, certo? Mas eu preciso entender de segurança da informação em análise e desenvolvimento de sistemas. Automação industrial é uma área de tecnologia, mas eu preciso entender de segurança da informação em automação industrial. Então entenda o seguinte, que segurança da informação precisa ter uma base muito grande, de muito conhecimento. Eu acho que o Gabriel pode ajudar nesse sentido, porque ele hoje faz parte de uma equipe só de segurança. E ele precisa orientar os profissionais de tecnologia e os profissionais que não são de tecnologia para a segurança. Então a gente tem que ter uma visão assim gigantesca. E o principal ponto que eu vejo é que as pessoas focam só na tecnologia. Esse é o principal problema que eu vejo em segurança, sabe? Que não é só tecnologia. Hoje, trazendo para o meio mais de dentro empresarial, de dentro da empresa, o profissional de segurança, na minha opinião, e a equipe de segurança, é a responsável por evangelizar ou tornar factível a cultura de segurança dentro da empresa. Ela precisa, desde a parte de conscientizar os colaboradores até a parte de conseguir investimentos com uma diretoria, né, com uma questão mais... Porque tudo precisa de investimento, né? Então eu preciso mostrar para o meu gestor que ele precisa de segurança. Então, hoje, talvez o investimento também seja uma barreira dentro das empresas, porque o gestor ou o diretor da empresa ele não vê aquilo como rentável, porque a tecnologia ela não vai, talvez, ampliar a competitividade da empresa, mas ela vai evitar que a empresa tenha perdas financeiras por ataque cibernético, por vazamento de dados e por outras questões assim, né? Ok. Interessante, interessante. A gente já está chegando na reta final do programa aí, mas antes eu quero pedir para você que nos acompanha aqui pela TVA que você pode participar com sugestões de pauta. O e-mail está aqui na sua tela, basta mandar um e-mail com a sugestão que a nossa equipe de produção vai avaliar e entrar em contato se for o caso. Deixar um minuto para cada para a gente fazer as considerações finais desse importante tema que são os golpes digitais e a importância da segurança da informação e já agradecer a presença de Felipe Machado, von Rittwig, suas considerações finais. Eu penso que a segurança da informação precisa ser levada a sério.
A gente não tem só, como eu acabei de falar, a parte técnica, mas a gente tem a parte cultural. E eu acredito, agora falando como educador, como professor, de que isso precisa ser inserido desde a base da educação. Não é só algo que a gente vai ter que discutir só na graduação ou na pós. A gente tem que estar sempre discutindo sobre segurança da informação e estar sempre tentando cuidar das pessoas próximas nesse sentido. Perfeito. Desafio, Gabriel. 30 segundos para a gente fazer todas as considerações finais. Gabriel Conceição, obrigado pela presença. Eu tenho uma frase que eu até não me recordo a questão da fonte, mas é que assim, segurança ela sempre é excessiva até que não seja o suficiente, né? Que a gente comenta muito. Então eu acho que as pessoas têm que saber mais da questão da cultura de segurança e saber que tem meios tecnológicos para ser feito proteção de segurança. Basta ela saber isso e ter a consciência e botar em prática, né? Tá certo. Muito obrigado pela presença de ambos e a gente espera você no próximo programa Santa Inovação. Até lá!